Hebreus capítulo 5. E os versículos que vamos ler nesta manhã. Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pode se manter sentado em nome de Jesus. Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9 diz o seguinte: falando de Jesus, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplica em clamor e com lágrima àqueles que se podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato dele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os quanto lhe obedecem. Amém? Glória a Deus. Curva sua fonte. Vamos orar ao Senhor. Peça ao Senhor para falar ao teu coração. Peça ao Espírito Santo para liberar no teu coração uma palavra que você precisa nessa manhã. Uma palavra que vai gerar mais de Deus na tua vida. Uma palavra que vai aquecer o teu coração. Que vai fazer com que aquilo que cada um de nós precisamos, aquilo que você precisa, seja no nome de Jesus alcançado e liberado na tua vida em nome de Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui, ó Pai, nessa manhã. E nós, ó Pai, oramos, ó Pai, e nós agradecemos ao Senhor por essa manhã. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por poder, ó Pai, fazer parte da família do Senhor, por poder, ó Pai, sentar, ó Pai, à mesa, por poder, ó Pai, estar agora memorando os teus sacrifícios, memorando, ó Pai, os teus feitos, recordando, ó Pai, a sua morte, mas também, ó Pai, recordando, ó Pai, a tua ressurreição, e entendendo, ó Pai, que a nossa esperança, ela não está morta, mas a nossa esperança está viva, porque a nossa esperança está em Ti, a nossa salvação está em Ti, a nossa vida, ó Pai, está em Ti. E nós, ó Pai, nessa manhã, nós nos rendemos, ó Pai, a Ti, nós nos colocamos, ó Pai, diante, ó Pai, da Tua presença, e nós, ó Pai, nos lançamos, ó Pai, ao Teu agir, nos lançamos, ó Pai, ao Teu fluir, e clamamos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração, possa ministrar o coração de cada um aqui. É o que nós oramos e entregamos a Ti, no nome de Jesus, e a igreja diz amém. Amém. Meus irmãos, nessa manhã eu quero falar ao teu coração sobre o preço da obediência. Se tem uma coisa que eu e você, ótimo, as crianças que estão presentes aqui, por gentileza, podem ir lá para a salinha em nome de Jesus, amém? Nós temos ali a nossa salinha ali em atuação em nome de Jesus. Pode ir lá para a salinha. Se tem uma coisa que eu e você temos... João, pode colocar um de retorninho para mim aqui? Aqui está 00. Se tem uma coisa que eu e você precisamos aprender muito na nossa vida, é sobre a obediência. Tudo aquilo que eu e você vivemos da parte de Deus vai passar pelo caminho da obediência. A palavra do Senhor nos diz lá em Deuteronômio, no capítulo 28, quando o Senhor Deus, Ele designa a Moisés a falar ao povo sobre as bênçãos e as maldições. E ele inicia Deuteronômio 28 dizendo o seguinte: olha, se atentamente ouvires a minha voz e seguires todos os meus estatutos, tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, e ao percorrer este caminho, você não venha se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, tenha o foco naquilo que eu estabeleci para você, diz o Senhor, bendito serás ao entrares, ao saíres. A palavra do Senhor diz que agora Moisés começa a liberar uma lista de ações de Deus na vida de um povo que decide viver a obediência. Eu e você precisamos entender que a obediência ela vai sempre gerar bênção na minha e na tua vida. E eu e você nascemos para ser abençoados por Deus, amém?
Eu estou diante de um povo abençoado. Eu estou diante de uma família. Eu estou diante de homens e mulheres que Deus designou para que você viva nessa terra e viva muito abençoado. Porque é o que o Senhor reservou para mim e para você. Você e eu estamos debaixo de uma promessa. E a promessa que nós estamos debaixo é a promessa de Abraão. O Senhor Deus, quando em Gênesis no capítulo 12, ele chama Abraão. E ele tem agora aquela liberação na vida de Abraão. Porque Abraão teve a sua experiência com Deus aos 75 anos de idade. Quando Abraão conheceu a Deus, ele já era uma pessoa idosa. E nós bem sabemos que nós, seres humanos, nós somos teimosos na nossa caminhada. E quantas vezes, mesmo já de idade, muitos continuam teimosos na sua busca. Abraão foi alguém que cresceu, nasceu, desenvolveu, e em toda a sua caminhada com o seu pai, ele foi criado em um ambiente com muitos deuses. O seu pai era construtor de imagem. Terá era alguém que fazia, forjava imagens e distribuía, vendia e cultuava outros deuses. E Abraão, que veio de Ur dos Caldeus, no ambiente da Mesopotâmia, onde um paganismo era estabelecido. E Abraão, ele cresceu neste ambiente, ele desenvolveu no ambiente de paganismo. Mas com 75 anos ele teve uma experiência com Deus. E naquela experiência com Deus, ele decidiu obedecer a Deus. E quando ele decide obedecer a Deus, Deus libera uma ação poderosa na vida de Abraão. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sê tu uma bênção. Eu vou te abençoar em tudo. Eu vou te abençoar em toda a sua trajetória. Eu vou abençoar os seus descendentes. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Porque além de te abençoar, eu vou te fazer uma bênção. Meu irmão, além de ser abençoado por Deus, além de ser alcançado pelo favor de Deus, eu e você, quando somos alcançados pelo favor de Deus, é um milagre que realiza na tua vida, é uma ação poderosa que acontece na minha e na tua vida, mas o Senhor também fez de Abraão não só alguém que foi abençoado por ele, mas Deus fez de Abraão uma bênção nessa terra, ou seja, Abraão se tornou um canal de Deus para que aonde ele fosse, a bênção do Senhor se estabelecesse. Meu irmão, você não é só alguém abençoado, você é uma bênção. Porque ser uma bênção é entender que eu e você somos canais de Deus nessa terra, eu e você somos canais de bênção, de ação, de milagre de Deus nessa terra. Aquilo que Deus quer fazer nessa terra, Ele usa a mim e a você. E por que Deus faz isso? Porque existe uma promessa. A promessa que Deus libera na vida de Abraão, em que Deus faria de Abraão um abençoador, foi liberada sobre a minha e a tua vida. Porque a palavra do Senhor diz que nós fomos abençoados com o crente Abraão. Mas é claro que toda ação de Deus na minha e na tua vida, ela tem um porquê. Quando eu e você lemos Salmo 91, esse salmo que é conhecido de tantas pessoas, esse salmo que é até cômico quando nós vemos a ação do ser humano na utilização desse salmo. Esse Salmo 91 que você encontra na parede de um bar, de um boteco. Você encontra esse salmo em diversos ambientes que não tem nada a ver com a ação de Deus. Você encontra Salmo 91, às vezes na cabeceira de uma cama de uma pessoa, aberta por uma Bíblia, aonde essa pessoa muitas vezes está ali na expectativa daquele salmo, sem entender o propósito daquele salmo. Mas a bem da verdade é que tudo aquilo que Deus faz na minha e na tua vida não é nada aleatório. Ele faz porque Ele tem um propósito, um plano, e Ele não faz por acaso. Quando eu e você olhamos o Salmo 91, aonde existe uma proteção que vem do Altíssimo, uma proteção que vem de Deus, e essa proteção faz com que nada
muitas vezes, que é lançado sobre a minha e a tua vida, nada que muitas vezes o inimigo articula, ele não tem uma ação, ele não tem uma liberação para fazer, porque a palavra do Senhor fala que Deus guarda, que Deus livra, e que eu e você, quando cremos naquilo que Deus é em nós, e naquilo que Deus faz por nós, a palavra do Senhor diz que praga nenhuma chegará à tua tenda. E esse salmo que libera, até o versículo 13, uma série de ações de Deus. Agora, no versículo 14, esse salmo explica por que essa ação de Deus acontece na vida de pessoas. E no versículo 14 ele diz, porque a mim se apegou com amor. Salmo de número 91, versículo 14 diz, porque a mim se apegou com amor e eu livrá-lo-ei. Pô-lo-ei a salvo por quê? Porque ele conhece o meu nome. Porque ele me busca, porque ele me invoca, porque ele acredita em mim. Meu irmão, crê no Senhor, crê naquilo que Deus é na tua vida e anda no caminho que o Senhor estabeleceu para a tua vida, porque Deus é por você, Deus é por nós, Deus é sobre nós. Quando eu e você decidimos falar, Deus, eu acredito na tua palavra e eu ando nela. Então as ações de Deus na minha e na tua vida, elas acontecem porque tomamos uma decisão de, ao acreditar nela, nós tomamos a decisão de andar segundo ela. E é o nosso andar segundo a palavra é que gera a bênção de Deus na minha e na tua vida. E a bênção de Deus é algo tão poderoso que ela não é algo que eu e você buscamos. Sabia? A bênção de Deus não é algo que eu e você devemos buscar. Ué, pastor, estranho isso. Quando eu estou na casa do Senhor, quando eu estou num ambiente desse para cultuar ao Senhor, em algum momento eu busco algo do Senhor. Só que a bem da verdade é que as bênçãos do Senhor, é elas que nos procuram. Não é nós que procuramos a bênção do Senhor. É ela que nos procura. Sabe por quê? Porque Deuteronômio 28 fala exatamente disso. Salmo 91 fala exatamente disso. A palavra do Senhor, por diversas vezes, vai exatamente mostrar para mim e para você que quando eu e você tomamos uma decisão de fazer aquilo que o Senhor estabeleceu na tua palavra em nossa vida, aquilo é como que um magnetismo espiritual. Aquilo começa a atrair os céus para nós. Por isso que quando Jesus diz, olha, o que 2 ou 3 concordares na terra a respeito dos céus, vos serás feito. Sabe por quê? Porque o ambiente da concordância atrai os céus. O ambiente da prática da palavra do Senhor atrai os céus para mim e para a tua vida. Quando eu e você praticamos a palavra, quando nós escutamos aqui um testemunho, o Luiz trazendo uma palavra poderosa, e de repente Patrícia trouxe aqui um testemunho, e quando os irmãos trazem um testemunho da sua experiência com Deus, de algo que Deus fez, algo que Deus realizou, foi por quê? Porque nós praticamos algo e a bênção veio. Eu e você não fomos até a bênção. Nós apenas acionamos algo e a bênção vem até nós. Porque a palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio que tudo aquilo que o Senhor estabeleceu de princípios para que eu e você andemos e vivamos, segundo aquilo que nós praticarmos em gratidão e obediência ao Senhor, aí Deuteronômio 28 diz que todas as bênçãos nos alcançará. Meu irmão, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar numa rota de perigo, você pode estar passando pelo vale da sombra e da morte. Quando eu e você nos encontramos na obediência do Senhor, a bênção do Senhor percorre. E aonde nós estivermos, ela nos encontra e ela nos alcança. A bem da verdade que o chamado de Deus para mim e para a tua vida está pautado nisso. Está pautado em que eu e você decidimos viver algo, e quando nós decidimos praticar aquilo que vivemos, tudo aquilo que precisamos de Deus, nem precisamos buscar. Porque a decisão que tomamos, aquilo que Deus tem, vem até nós. As portas se abrem.
os céus se abrem. Meu irmão, eu quero dizer para você, não aceita viver um céu de bronze na tua vida, não aceite viver porta fechada na tua vida, a não ser que o Senhor falou no teu coração e que você está precisando ou querendo, não necessariamente precisando, mas querendo uma porta que necessariamente não precisa, mas você entende que você quer aquilo e aquela porta não é de Deus para a tua vida, essa porta precisa estar fechada, essa porta não deve ser aberta e eu e você devemos sujeitar a vontade do Senhor. Mas tudo aquilo que eu e você precisamos, tudo aquilo que eu e você necessitamos, e eu e você entendemos na palavra do Senhor, que o Senhor tem para nós, não aceite viver sem aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, porque você e eu não fomos feitos para viver nessa terra menos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, Ele conquistou na cruz do Calvário, e é direito nosso, é nossa herança. Amém? E quando isso vai acontecendo na minha e na tua vida, o caminho ou a chave que precisamos acionar na minha e na tua vida é a chave da obediência. A primeira prática da obediência que eu e você precisamos aprender agora, e Jesus nos dá o grande exemplo. A palavra do Senhor fala que Jesus, ele foi obediente em tudo ao Pai. Jesus obedeceu ao Pai mesmo no momento de limitação humana. Talvez eu e você pensamos assim, mas Jesus obedeceu porque ele era Deus. Mas esse conceito meu e seu de achar que Jesus só conseguiu ser obediente porque ele era Deus é errado. Porque a palavra do Senhor fala que ele se esvaziou. É o que diz lá em Colossenses. Ele esvaziou de toda a sua divindade. Manteve a sua essência como Deus, mas ele se esvazia de todo o seu poder. E ele assume toda a identidade humana, toda a limitação humana que eu e você temos, Jesus tomou sobre ele e ele viveu segundo eu e você e teve as mesmas tentações e tentações maiores que eu e você tivemos, mas mesmo sendo tentado, ele decidiu obedecer. E por que Jesus decidiu obedecer? Porque Jesus teve a consciência de filho. A minha e a sua obediência para com Deus está na consciência de que nós somos filhos de Deus. Porque quando alguém não aceita ou não entende essa condição de ser filho de Deus, de ter um Deus que cuida, um Deus que direciona, porque o Pai é aquele que direciona, o Pai é aquele que mostra o caminho. E quando o filho entende que esse é o meu Pai, eu obedeço porque ele é que indica o caminho. E a palavra do Senhor fala e mostra aqui no versículo 7, que nós lemos aqui em Hebreus, aqui no capítulo 5, e o versículo 7 fala exatamente dessa condição. Olha só, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplica, em clamor e com lágrima, àqueles que podiam salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua submissão. Quer ter as suas orações respondidas? Quer ter a oração respondida? Submeta ao Pai. Quantas vezes aí você olhamos e pensamos, mas parece que Deus não está respondendo a minha oração. Parece que Deus não está ouvindo a minha oração. O que faz com que eu e você possamos ter da parte de Deus aquilo que precisamos é praticar aquilo que Jesus fez. Ele tinha um plano e um propósito, e o propósito dele era resgatar a humanidade. Mas ele enfrentou um grande desafio para resgatar a humanidade, porque ele tinha agora uma identidade humana de sofrimento, de padecer. Ele tinha uma identidade humana de frustrações. Talvez eu e você pensamos, Jesus não se frustrou. Sim, se frustrou. Jesus entristeceu. Jesus chorou, Jesus passou fome. E agora no deserto, quando foi batizado por João para iniciar o seu ministério, a palavra do Senhor fala que os 40 dias que ele teve ali, ele foi tentado
em todas as coisas. Ele foi tentado na cobiça. A cobiça estava na natureza humana. Estava na condição humana. Ele foi tentado em errar, em pecar. Ele foi tentado em sair do plano e do propósito. Ele foi tentado a colocar em dúvida a sua identidade. A primeira coisa que Satanás fez é colocar em dúvida a sua identidade. Meu irmão, Satanás muitas vezes quer colocar no meio do teu coração a dúvida da nossa identidade. Qual a nossa identidade? Você é filha, você é filho de Deus, você é cuidado por Deus, você tem um Deus que te ama e um Deus que um dia se entregou por mim e por você, para que eu e você posséssemos ter uma vida eterna. Mas quantas vezes uma dúvida é pairada no nosso coração, assim como Satanás chega para Jesus e diz: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Lembrando que naquele momento Jesus estava fragilizado, porque a palavra do Senhor diz que quando ele teve fome, quando ele teve uma condição de fraqueza, uma condição que o poderia levar ao engano, Satanás o tentou. Satanás não tenta você naquilo que você é forte. Satanás ele não vai te perseguir naquilo que você é forte. Ele vai trabalhar em cima da minha e das suas fraquezas. Quais são as minhas e as suas fraquezas? Nessa manhã nós precisamos colocar as nossas fraquezas diante do altar do Senhor. Porque é nas nossas fraquezas que o inimigo vai levar a mim e a você a não obedecer. O grande projeto de Deus na minha e na tua vida é levar a mim e a você a ser o filho amado. O filho amado é aquele que dá prazer ao Pai. Quando Jesus, ele sai das águas ali, ele levanta das águas, ele vai saindo das águas, a palavra do Senhor diz que veio o Espírito Santo em forma de pomba e pousou sobre ele, e uma voz foi liberada dos céus. E essa voz liberada do céu diz: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. O Senhor Deus, ele quer falar a mim e ao teu coração. E eu e você precisamos ser a filha, o filho amado a quem dá muito prazer ao Senhor Deus. Porque nós fomos feitos para dar prazer ao Pai. E o prazer ao Pai está ligado exatamente à submissão. Está ligado à disposição com que nós o ouvimos e nós o obedecemos. E Ele quer exatamente nos fortalecer naquilo que somos fracos. Talvez a minha e a sua fraqueza é de tecer comentários negativos. Talvez a minha e a sua fraqueza é dar crédito para aquilo que muitas vezes não é verdade, mas nos atrai na nossa cobiça. Quantas pessoas vivem sendo enganadas por outras pessoas, e esses enganos, eles estão voltados para aquilo que está dentro do nosso coração. As pessoas nos enganam, as pessoas muitas vezes fazem coisas e que nos leva àquilo que não é bom, porque nós somos atraídos por tipos de conversa ou por tipos de fala que muitas vezes tem o objetivo de minar o nosso coração. E quando Satanás ele percebe fragilidades na minha e na tua vida, o que ele faz? Ele começa a investir em cima da nossa fraqueza. Satanás ele vai sempre investir em cima da sua fraqueza, em cima da sua debilidade. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele veio e ele deu exemplo para mim e para você, porque ele até intercedeu pelas nossas fraquezas. A palavra do Senhor fala que a súplica que Jesus agora faz, a oração que ele faz, e a súplica que ele faz em clamor e com lágrima, é aqueles que iriam e poderiam ser salvos da morte eterna. A palavra do Senhor nos mostra lá no Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal, que Jesus ele orou por mim e por você, sabia? O Senhor Jesus orou por mim e por você. Você pode falar com qualquer pessoa: olha, eu tenho Jesus que um dia orou por mim. Bater no peito e falar: Jesus, o Salvador, o Deus Todo-Poderoso, orou por mim. Sua oração está sobre a minha vida. Eu estou vivendo, sua oração foi
O Senhor Jesus, ele ora ao Pai, e ele começa a orar, interceder pelos seus discípulos, clamar pelos seus discípulos, e pedir ao Pai para que os livrasse, para que os desse toda a condição para mantê-lo firme na tua presença. E Jesus diz: eu não oro só por esses, eu não oro só por aqueles que já existem aqui nessa terra, mas eu estou orando por todos aqueles que um dia irão aceitar, irão vir à minha presença. Francisco, o Senhor Jesus orou por você, aleluia. Magda, o Senhor Jesus orou por você. Clemilson, o Senhor Jesus orou por você. Luiz, o Senhor Jesus orou por você. Nós temos um Deus que orou por mim, por você, e liberou a palavra de vitória na minha e na tua vida. Aleluia. E a sua decisão em obedecer ao Pai foi porque ele entendeu que ele era filho. A minha e a sua decisão de viver aquilo que a palavra do Senhor está pautado isso que nos faz aproximar e nos chegar a Ele. Filho, o melhor caminho. Isso é tão forte, isso é que na lei do Senhor existe um mandamento que era o bem. E esse mandamento o princípio é honrar os pais. Você talvez tenha um pai que você olha e diz: puxa vida, pastor, eu tento honrar meu pai, mas vou te falar, se precisar de alguém que pisa na bola e rasga a bola, e ainda quando rasga a bola, ele divide ela e leva o resto para casa, é o meu pai. Meu pai, o que ele puder fazer para atrapalhar a vida, ele faz e ele ri ainda. Mas eu quero dizer para você que a decisão de você honrá-lo não está baseada naquilo que o seu pai é, mas está baseado naquilo que Deus é. Deus é galardoador, recompensador daqueles que o buscam, segundo a tua palavra. Deus é aquele que gera o bem-suceder na minha e na tua vida. Por quê? Porque acionamos um princípio da tua palavra. Porque ainda que o teu pai não te honre, honre ele. Porque aquilo que o teu pai não pode fazer por você, Deus vai fazer por você. Todo filho precisa ter a consciência de obediência. E Jesus, ele obedeceu ao Pai, e eu e você agora fomos abençoados, porque hoje eu e você somos filhos de Deus por causa de Jesus. E o que gera a bênção de Deus na minha e na tua vida é a consciência de filho e a disposição para obedecê-lo. Obedecer a tua palavra, obedecer os teus mandamentos, obedecer os teus princípios. A segunda coisa que eu e você precisamos entender, e Jesus nos dá o exemplo de obediência, e isso é muito também forte, é a obediência mediante as dificuldades. Talvez eu e você obedecer quando tudo está muito bom, aí é fácil. É fácil cantar o hino da vitória depois que o mar vermelho abriu. É fácil para mim, para você, e todos nós fazemos isso, e não que nós não devemos fazer, mas é fácil testemunhar de algo que já aconteceu. Mas você já pensou e já parou para imaginar e entender que muitas vezes eu e você precisamos testemunhar daquilo que Deus ainda não fez, mas que eu e você vamos testemunhar porque nós cremos que Ele vai fazer? Porque aquilo que já aconteceu é fácil. Aquilo que já está consumado diante dos nossos olhos fica fácil. Mas o grande desafio é eu e você nos manter firme quando ainda nada está acontecendo. E a palavra nos ensina no versículo de número 8, dessa palavra que nós lemos, que Jesus, ele obedece ao Pai mesmo nas dificuldades. A palavra do Senhor diz: mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, olha só que palavra poderosa, aprendeu a obediência por intermédio das aflições e do padecimento.
palavra do Senhor mostra que Jesus, sendo homem, tendo a natureza humana, ele teve que aprender a viver as realidades humanas. E nas realidades humanas, a obediência foi desenvolvida dentro da sua vida pelas dificuldades, pelas circunstâncias. É na hora que tudo estava dizendo que não podia, é que ele precisava acreditar na palavra, acreditar no Pai e entender. Mas o Pai falou que vai fazer. E eu e você precisamos entender que é exatamente nas dificuldades, é exatamente nas lutas, é nos contrapontos da vida, é que muitas vezes o Senhor quer nos ensinar. A obediência precisa ser algo tão determinado na minha e na tua vida, mesmo quando nada está acontecendo, precisamos continuar obedecendo. Quer ver uma coisa que muitas vezes eu e você retroagimos demais? É quando a gente promete algo, mas a gente nota que vai sair no prejuízo. Quantos aqui, de repente, em algum momento, prometeu algo para alguém, para o vizinho, ou até para si mesmo, mas de repente você falou, nossa Deus, o que eu estou prometendo está ficando alto demais, eu vou sair no prejuízo. Aí muitas pessoas retrocedem nas suas palavras, ou naquilo que promete, porque na hora que foi fazer o cálculo, percebeu que prometeu algo além do que a princípio poderia. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte: aquele que jura, mesmo com dolo, ou seja, mesmo com prejuízo, não volte atrás, mas mantém firme, segundo aquilo que declarou. Sabe por quê? Quando eu e você fazemos isso, nós estamos dizendo, olha, não importa as circunstâncias, se eu decido obedecer, eu vou até o fim. A palavra do Senhor diz que a nossa salvação que foi liberada em Cristo Jesus, ela é pautada na fidelidade. A palavra do Senhor fala, aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não é possível eu e você vivermos uma vida só ganhando. Não é possível eu e você vivermos uma vida com Deus, aonde tudo vai acontecer ao nosso favor. Não é possível por quê? Não porque Deus não possa fazer, porque Ele pode fazer tudo. Mas até nos contrapontos da vida são necessários, porque eu e você precisamos ser aperfeiçoados. E Jesus, como homem, Ele foi aperfeiçoado na obediência, mediante o sofrimento. O que a palavra do Senhor nos está nos mostrando é que Jesus, Ele foi ampliando a sua condição humana para dar o exemplo para mim e para você, porque a sua essência de Deus estava ali na sua vida, mas Ele se esvazia da sua glória, Ele assume a identidade 100% humana, e tudo aquilo que Ele sofreu, Ele padeceu em todas as coisas, e Ele foi tentado em tudo. Talvez aí você pensando, não, Jesus não é possível que ele foi tentado em tudo, porque a tentação está pautada naquilo que chama a minha e a sua atenção, porque aquilo que não chama a nossa atenção não é tentação. Se Satanás oferece para ele os reinos do mundo, é que na condição humana ele poderia ter uma cobiça em ter os reinos do mundo. Se Satanás coloca e propõe para ele algo, e tudo aquilo que Satanás propõe, a palavra do Senhor fala que era tentações, eram coisas que chamavam a sua atenção. Mas mesmo naquela situação, mesmo na dificuldade, ele decidiu obedecer. Sabe por quê? Porque quando nós obedecemos, nós não precisamos fazer nada em troca para agora ser redimidos do erro. A palavra do Senhor nos conta em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, a história de um rei que Deus o abençoou e Deus queria fazê-lo prosperar.
Alguns pensam que não, mas Deus, quando estabeleceu esse rei, que foi Saul, o primeiro rei de Israel, a pedido do povo, ele se tornou rei, mas Deus iria abençoar muito Saul. E Deus abriu muitas possibilidades para Saul. Mas Saul deixou de viver um grande projeto de Deus, porque Saul tinha dificuldades para obedecer, principalmente quando as circunstâncias vinham. E em um dado momento Deus dá uma ordem para ele, usa Samuel para direcioná-lo para uma batalha. E naquela batalha Deus chega para Samuel e diz: olha, diz a Saul para exterminar com tudo. Não vai sobrar nada nessa batalha. Ele não vai pegar nada nessa batalha. Nada. Nenhum despojos. Ele não vai pegar nada. Ele vai apenas consumir, porque a situação está debaixo de maldição. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele chega naquela batalha, ele começa a fazer aquilo que Deus havia ordenado, que era acabar com aquilo que precisava ser exterminado. Mas ele resolve fazer uma adesão a algumas coisas. Ele resolve fazer algumas coisas pessoais na decisão que Deus havia dado para ele. E ele resolve pegar ali algumas coisas, ele pega alguns gados, ele pega alguns animais, ele começa a pegar coisas que Deus não havia autorizado e nem ordenado ele fazer. E quando ele chega e pega aqueles animais, ele ainda preserva algumas situações ali. O profeta Samuel chega para ele e diz: olha, o que Deus te mandou fazer? E ele pega e diz: olha, eu achei melhor a gente trazer alguns animais para sacrificar ao Senhor. Eu achei melhor porque o povo clamou e nós vimos algumas coisas que a gente poderia aproveitar, embora Deus havia mandado consumir com tudo, mas a gente pensando aqui, de repente, pode ser que Deus acho que não havia observado algumas coisas valiosas lá. E aí nós pegamos algumas coisas valiosas e trouxemos. Pode ser que ele ficou enganado. E na dúvida, eu achei melhor a gente fazer isso na nossa cabeça. Mas tem um detalhe, o que nós fizemos vai ser muito útil, porque nós vamos apresentar ao nosso Deus em sacrifício. E aí Samuel chega para o rei Saul e diz: olha, Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Porque o sacrifício existe por causa da desobediência. Porque uma vez não havendo desobediência, não há necessidade de sacrifício. O sacrifício é uma correção à desobediência. Se você obedecesse, não tinha necessidade de sacrifício. E melhor é obedecer do que sacrificar. Quantas vezes aí você estamos em algum momento vivendo mais o sacrifício do que a obediência? Porque a obediência, ela gera o favor de Deus. E o sacrifício é para aplacar a maldição. É para aplacar aquilo que gera o prejuízo. Mas mesmo nas consequências e circunstâncias da vida que eu e você vivemos, nós precisamos decidir a obedecer. Porque o Senhor Jesus, ele nos mostra que é melhor que eu e você vivamos na condição de filho. E a condição de filho é a condição daquele que confia no Pai e, acima de tudo, está preocupado com a aprovação do Pai. Não é com a aprovação das pessoas, é com a aprovação do Pai. Quantas vezes eu e você queremos a aprovação das pessoas e nós negamos o Pai? Queremos ser aprovados pelos amigos, pelas amigas. Não vou fazer isso porque é a minha amiga, vou fazer isso porque é meu amigo, vou fazer isso porque é o meu camarada. E de repente aquilo que nós estamos fazendo, Deus está reprovando. E Deus nos chama, acima de tudo, aquilo que fazemos, entendermos que pode ser que aquilo que fazemos, não teremos o aplauso dos homens. Mas se aquilo que fizermos, tivermos o aplauso de Deus, não importa o que eles vão pensar de você, não importa o que eles vão pensar de mim, eu quero é Deus.
Eu quero é Deus. Porque as circunstâncias vêm para gerar desobediência. As circunstâncias que enfrentamos vêm muitas vezes para provar a nossa obediência. As lutas que passamos, muitas vezes, elas vão promover na minha e na tua vida um campo de decisão entre que eu e você olhamos e pensamos, olha, o que eu devo fazer? Tenha plena certeza, obedeça. E o terceiro ponto que eu e você precisamos entender é que a obediência gera uma busca do aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento tem a ver com a aprovação da palavra do Senhor. E no versículo 9, a palavra do Senhor diz o seguinte: e uma vez aperfeiçoados, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os quantos lhe obedecem. A palavra do Senhor fala que Jesus ele foi humilhado em tudo. E para ele ter sido humilhado em tudo, foi exatamente porque ele obedeceu. E quantas vezes eu e você falamos assim, meu Deus, eu estou passando por essa luta, eu estou fazendo tudo certinho, mas por que eu estou passando por essa prova? Continua fazendo aquilo que é certo. Porque a palavra do Senhor fala que aqueles que são humilhados, eles serão exaltados. Porque a palavra do Senhor fala que Jesus, na sua decisão de obedecer, na sua decisão de honrar e na decisão de agradar ao Pai, ele se humilhou. Ele foi humilhado e a sua humilhação chegou agora a ser colocado como um malfeitor, o pior daquele tempo, o pior daquela época, porque quem era crucificado eram os piores malfeitores. Quem era crucificado no madeiro era alguém que tinha cometido um crime muito terrível. E Jesus, não ter cometido o crime, foi colocado na condição de um criminoso. A sua humilhação na vida já aconteceu no decorrer do seu ministério, e agora na conclusão do seu ministério, ele foi humilhado ali na condição de uma pessoa pior dessa terra. Mas a palavra do Senhor fala que o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, de forma que todo joelho se dobrará e toda língua nessa terra um dia há de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor Deus, para a glória de Deus o Pai. A nossa decisão de obedecer ao Pai, a nossa decisão de obedecer ao Pai, mesmo quando tudo não está acontecendo segundo aquilo que eu e você gostaríamos. Pastor, mas eu estou sendo humilhado demais naquele serviço. Eu estou sendo humilhado demais nessa igreja, pastor. Misericórdia. Não, não é possível. Tem muita coisa estranha aqui, pastor. Tem muita coisa estranha aqui, não é possível. Mas eu quero dizer para você, obedeça aquilo que Deus colocou no teu coração e aquilo que Deus chamou para fazer. Porque a sua honra, pode ser que ela não venha dos homens. Mas uma coisa é certa, quando nós obedecemos, o nosso Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele é recompensador. Ele é aquele que exalta. Ele é aquele que nos coloca em lugares altos. Ele é aquele que diz, este é o meu filho amado, esta é minha filha amada, a quem eu tenho muito prazer. O prazer que nós damos ao Pai é o prazer de decidir viver o caminho da obediência. Mesmo que o preço seja alto. Aquele que jura, aquele que promete, aquele que dá a sua palavra, mesmo com prejuízo, não volte atrás, mantenha a tua palavra. Porque acima de tudo, eu e você fomos chamados para viver uma vida onde o que vivemos resplandeça quem Deus é em nós. E Deus, Ele é santo. Deus, Ele é justo. Deus é amor. Deus é compassivo. E Deus é justiça. Ele é sempre recompensador de todos aqueles que decidem viver o teu caminho.
Jesus Cristo nos dá um maior exemplo para que eu e você sigamos. Ele obedece ao Pai porque ele entendeu que era filho, ele obedece ao Pai no meio das dificuldades, das situações e circunstâncias, e ele obedece ao Pai porque ele entende que a obediência também gera aperfeiçoamento. Eu e você estamos sendo melhorados em Deus, sabe por quê? A palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai concluir até aquele grande dia, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor aí? Aleluia, eu quero orar com você e orar por você. Coloque-se de pé, em nome de Jesus.